Do traficante Marcinho VP dentro de Bangu 3. O corpo do bandido foi encontrado ontem à tarde e a polícia tem 2 suspeitos do crime. O corpo do traficante será levado do Instituto Médico Legal para o cemitério São João Batista, em Botafogo. O delegado responsável pela investigação passou a madrugada dentro do presídio colhendo depoimentos. A repórter Beth Luquezzi tem outras informações ao vivo. O corpo de Marcinho VP ainda permanece no Instituto Médico Legal. O enterro do traficante está marcado para as 5 da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. E há pouco, o Departamento do Sistema Penitenciário informou que a sindicância aberta tem até 30 dias para apurar se houve o envolvimento direto ou indireto de funcionários do DESIP no assassinato de Marcinho VP dentro de Bangu 3. E neste momento, o delegado Marcos Castro, da Delegacia de Bangu, está ouvindo o depoimento de 56 presos que estavam na mesma ala de Marcinho VP. E de madrugada, o delegado ouviu 10 agentes penitenciários que estavam de plantão ontem. Todos esses depoimentos acontecem dentro de Bangu 3. E as investigações da polícia apontam 2 suspeitos pelo crime. O traficante Ronaldo Pinto, da Ladeira dos Tabajaras, e o traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, do Morro do Alemão. Voltamos ao estúdio. Márcio Amaro de Oliveira estava preso há 3 anos em Bangu. O corpo do traficante apareceu ontem à tarde ao lado de uma lata de lixo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o bandido teria sido asfixiado. A Polícia Militar reforçou a segurança nos acessos ao Morro Dona Marta, prevendo possíveis manifestações de moradores. O comércio funcionou normalmente pela manhã em Botafogo. Carros da PM circularam pelas ruas do bairro, mas nenhum incidente foi registrado. Márcio Amaro de Oliveira, o Marcinho VP, que foi chefe do tráfico no Dona Marta, estava preso em Bangu 3, condenado a 42 anos de prisão. O corpo de Marcinho VP foi encontrado ontem às 4 da tarde no pátio do presídio, ao lado de uma lata de lixo. Nós sabemos que ele morreu por asfixia mecânica. Consequentemente, não foi por estoque, não foi por faca. Isso pode acontecer até mesmo na comunidade livre. E é muito mais comum em acontecer exatamente intramuros, onde estão pessoas violentas, especialmente no presídio de segurança máxima. O traficante ficou conhecido em 96, quando Michael Jackson gravou um clipe no Dona Marta. A autorização para a filmagem teria sido concedida pelo bandido. 8 dias depois, cercado pela polícia, Marcinho VP se entregou, mas acabou conseguindo fugir da cadeia. O traficante se escondeu em Buenos Aires, na Argentina. 3 anos e meio após a fuga, Marcinho VP foi capturado pela 2ª vez, numa favela da zona norte do Rio. 2 inquéritos foram abertos para apurar a morte de Marcinho VP. Um na Delegacia Policial de Bangu, outro na Corregedoria do Sistema Penitenciário. O bandido cumpria a pena numa cela com outros 56 presos. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado por integrantes da própria quadrilha. Entre os suspeitos estão os traficantes Ronaldo Lima e Silva, da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e Márcio dos Santos Nepomuceno, do conjunto de favelas do Alemão, que também é conhecido como Marcinho VP. Um telegrama com ameaças que teria sido enviado ao criminoso na cadeia é uma das pistas que estão sendo investigadas. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido cometido por causa da repercussão do livro Abusado, do jornalista da Rede Globo, Caco Barcelos, que dá detalhes do funcionamento do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Vamos saber agora, então, mais detalhes das investigações sobre a morte do traficante Marcinho VP dentro de Bangu 3. Está aqui no nosso estúdio o subsecretário de Administração Penitenciária, Aldinei Peixoto. Obrigada pela presença. Doutor Aldinei... Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Um dos bandidos apontados como suspeitos do assassinato de Marcinho VP é o traficante Ronaldo, da Ladeira dos Tabajaras. Segundo informações que acabaram de chegar do DESIP, ele estava fora da penitenciária há 20 dias, quando foi posto em liberdade condicional. Isso muda completamente o rumo das investigações. Não, não muda. Porque o que está havendo agora, num primeiro momento, são especulações. Veja bem, esse Ronaldinho da Ladeira dos Tabajaras é uma especulação, já se especulou com vários outros. O que nós temos de verdade é o seguinte, e agora, antes de vir para cá, eu estava falando com o vice-diretor do Instituto Médico Legal, Dr. Jacques, que estava falando que está confirmado que a morte, que era a primeira coisa, determinar a causa da morte. A morte se deu por asfixia mecânica. Ele está com 3 sulcos no pescoço.
Não há nenhuma estocada, nenhum sinal de violência. Quer dizer, ele foi enforcado com Foi as mãos. enforcado. Esses sulcos é que ele não sabe. E ainda não soube me dizer se eram sinais de dedos, vestir de dedos ou de corda. Quer dizer, para poder identificar o enforcamento, o estrangulamento ou esganadura, que são 3 hipóteses de asfixia mecânica. Agora, sulcos, sim, os 3 sulcos. Agora, pode ser corda, pode ter sido com mão, que daria esganadura. E pelo tipo de morte, já dá para dizer quanto participado dessa ação? É também ainda difícil, só por especulação. Mas uma coisa é certa, Helder, pode ser afirmar o seguinte: um sozinho não foi. Um sozinho, quando há briga, desavença, os outros desapartam e acabam, sabe? Não deixam acontecer. Isso, pelo menos 4 a 5 pessoas, que aí eles fazem aquele abafa em cima e os outros ficam quietos. Isso realmente vai ser objeto também, quer dizer, primeira coisa, a determinação da materialidade do crime. Como ele ocorreu, causa-morte, asfixia mecânica, isso já está decidido. Agora, o estabelecimento da autoria. Temos um inquérito por causa do crime, na 34ª DP, e temos uma sindicância interna dentro da secretaria, com o corregedor. Pois é, dentro dessa sindicância interna, tem que ser investigado por que houve uma demora de horas para se descobrir um assassinato dentro de um presídio de Bangu 3. Só acha que é possível que tenha havido conivência de agentes penitenciários ou mesmo participação de agentes no crime? Não, não acho, mas acho também que nenhuma hipótese pode ser descartada. Esse estabelecimento da autoria envolve uma investigação que nós vamos fazer com todo rigor. Há até, e se falou e se divulgou, que isso já teria sido anunciado, porque ele teria sido ameaçado. Falou-se até, eu li na imprensa hoje, numa interceptação de um telegrama. Não houve interceptação de telegrama. Isso não existiu? Não, se houvesse isso, nós estaríamos obrigados e daríamos uma segurança maior. Ele não pediu nenhum seguro. Mas esse telegrama o próprio advogado, existe. Esse telegrama pode existir, nós não conhecemos esse telegrama, mas qualquer um pode passar um telegrama para lá. Telegrama qualquer pessoa pode passar e ameaçar ou dizer qualquer coisa. Isso é a liberdade, está até na lei de execuções penais. Por celular é que não, porque esse está bloqueado lá em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, não tem mais essa comunicação telefônica. Mas esse telegrama, esse suposto telegrama, ele faria uma ameaça certa. Quer dizer, a polícia não tem esse papel em mãos ainda, esse documento em mãos. Nem a Secretaria de Segurança Pública, lá a polícia, nem nós na Secretaria de Administração Penitenciária. Isso realmente determinaria de nossa parte uma série de medidas. Quando há isso, ou se ele pede seguro, ou quando há uma ameaça dessa, nós tomamos cautelas. Ele não pediu seguro em momento algum, porque eles pedem, quer dizer, quando ele vai para um outro lugar, ele fala, estou ameaçado de morte, é o chamado seguro. Ele não fez isso. O advogado esteve lá para falar com ele por volta de meio-dia. O doutor Ezequiel, em momento algum, falou que ele estava sendo ameaçado. Li essa notícia desse telegrama, é possível que ele exista, mas esse telegrama não foi interceptado e nós não sabemos. Esse telegrama até serve de abono, quer dizer, a comunicação entre os presos, que está previsto na lei, não está interrompido. O que está interrompido, bloqueado, é a comunicação por aparelho celular que serve ao tráfico. Bem, de qualquer forma, houve um crime dentro de um presídio, um criminoso que estava sob a guarda do Estado e com agentes penitenciários lá fazendo a segurança. Só acha que a partir de agora pode haver uma guerra entre traficantes que estão presos em Bangu? Olha, eu espero que não. Há uma semana atrás teve a morte também de um agente penitenciário que era o coordenador de segurança. Essas coisas são lamentáveis, não deveriam ocorrer. Mas um preso, mesmo fora do presídio, o outro internamente, não deveria acontecer. Vocês falaram aí fora, não foi não. O corpo foi encontrado dentro da lixeira. Dentro da lixeira e coberto com lixo, por isso demorou-se a descobrir. Foi detectado assim, quando o advogado chegou lá por volta de meio-dia, meio-dia e 15, e queria ter entrevista, ele tinha essa entrevista agendada. Então foi procurar o tal Marcinho VP, o Márcio Amaro do Estado. Encontraram o corpo por volta das 4 da tarde, foi isso? Não se encontrou para atender o advogado foi até embora, ficou se procurando, fez-se o confere nominal, no confere nominal ele não respondeu. Aí começou-se a procurar. Hipótese de fuga, e acabou-se por volta das 16 horas encontrando o corpo dentro dessa área de lixo na galeria. Quer dizer, de qualquer maneira, houve um assassinato, os bandidos, enfim, os assassinos conseguiram andar com o corpo por dentro do presídio, esconder o corpo dentro de uma lata de lixo. O senhor não acha que houve uma falha grave na segurança? Ninguém percebeu essa movimentação toda acontecer? Não, eu acho que houve uma falha, acho que é lamentável em termos de segurança, mas veja bem, essa galeria onde ele estava, com 56 presos. São 57 pessoas numa galeria.
é muito difícil se ter esse controle e garantia. Acontece aqui fora e acontece lá dentro também. É lamentável, não deveria acontecer, mas dizer que isso é impossível ou com as cautelas normais nós impediríamos isso, não. Realmente seria uma utopia achar que impediríamos que isso acontecesse dentro. Como é que o corpo lamentável. Como é que o corpo foi encontrado? Como é que se chegou a essa lata de lixo? Bom, nessa busca, não encontrando, depois do confere, nessa busca, revirando todos os lugares, todos os recantos, chegou-se a essa caçamba de lixo. E ele estava no meio. Botaram o corpo e cobriram com o lixo. E aí, revirando, foi encontrado o corpo dele. Bem, subsecretário, vou interromper só um pouquinho o senhor, porque o secretário de Administração Penitenciária deu uma entrevista coletiva agora há pouco, falando sobre os 2 suspeitos, sobre as investigações a respeito do assassinato do traficante Marcinho VP dentro de Bangu 3. Vamos ver um trechinho da entrevista. Os principais suspeitos são aqueles elementos que pertencem à mesma facção da qual a vítima se filiava, no entendimento dela. Mas existe algum traficante especificamente mais suspeito? Não, se fala em alguém que trabalhou com ele na Dona Marta, nos idos de 93 e 94, chama-se Ronaldo. Mas o senhor acha que hoje o principal suspeito é esse Ronaldo, né, doutor Astélio? Pela linha de investigação? O meu entendimento é aquele que participou com ele no Dona Marta é mais responsável do que o outro, que há uma hipótese de alguém que passa um telegrama em nome de alguém. Então não podemos assegurar que este telegrama seja da autoria do Marcinho Nepomuceno. Bom, de alguma forma, a história do telegrama está sendo investigada. Isso. Essa é o que o secretário fala aí, quer dizer, a hipótese do Marcinho, o Marcinho VP, o Marcinho Nepomuceno, que está em Bangu 1, que preso. teria comandado de lá. Essa hipótese eu acho pouco provável, não acho impossível, porque tudo é possível, mas acho pouco provável, porque eles estão realmente num regime disciplinar especial. E veja bem, desde que nós chegamos agora em 2003, lá no sistema penitenciário, foi afastar esta liderança em prol da grande massa carcerária. E acho muito difícil que eles tivessem esse contato e esse comando, que não existe mais. Até os advogados foram prejudicados nisso. Agora, seu Junei, só para a gente encerrar, foi o preso, Marcinho VP, estava sob a custódia do Estado, foi assassinado. O Estado vai indenizar a família? Ele tem todo o direito de procurar, mas o primeiro momento é da investigação do crime na delegacia e a falta disciplinar dentro do sistema. Se ficar provado que houve um erro, claro que o Estado é responsável porque tem a custódia do preso. Ok, Eugênio Peixoto, subsecretário de Administração Penitenciária. Muito